Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao bate-papo do blog da Cajucultura no Instagram, em parceria com o canal da Cajucultura no YouTube. Quer escutar histórias inspiradoras contadas por pessoas que integram essa diversificada cadeia produtiva que é a cajucultura? Então, você não pode perder os nossos bate-papos. Quer tirar alguma dúvidas relacionadas ao manejo agronômico do cajueiro? Então você não pode deixar de participar dos nossos bate-papos. Quer ficar por dentro do que acontece de A a Z no agronegócio caju? Então é obrigatória a sua audiência nestes bate-papos. E tem mais, a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, ele não fica apenas dentro da porteira. Ele vai além porteira. Ele vai do campo até a prateleira do supermercado e, finalmente, a mesa do consumidor. E tem mais. Se você quiser assistir os vídeos com todos os bate-papos que nós já realizamos, é fácil. Só é acessar o canal da Cajucultura no YouTube. E se não for inscrito, né, aproveita, já se inscreve e fica por dentro dos lançamentos, dos vídeos, né? Hoje são quase 70 vídeos no acervo do canal da Cajucultura. Eu sou Vitor Oliveira, engenheiro agrônomo, e este bate-papo é uma parceria do blog da Cajucultura com o canal da Cajucultura no YouTube. Hoje nós vamos conversar sobre um tema atual e, de certo modo, polêmico, né? Que é o papel da assistência técnica privada na cajucultura. Né? Todos que militamos nessa área, né? Nós sabemos que as modificações ocorridas na história da assistência técnica e extensão rural brasileira ao longo dos anos resultaram numa diversidade imensa de prestadores de serviço, com formas de atuação assim, bastante diferenciadas, né? E sabemos também que a demanda por assistência técnica especializada no meio rural é muito maior do que o setor público pode efetivamente oferecer, né? E dessa forma, como eu já falei, tem crescido a presença da assistência técnica privada, seja por meio de cooperativas, por meio de empresas individuais, empresas integradoras, revendas de insumos, enfim, um amplo leque, né, de atores que indiscutivelmente tem a sua relevância e vem ocupando uma lacuna importante na cajucultura regional. E esses atores, nós não podemos... E o papel deles é, como falei, assim, de uma relevância muito grande, né? E para conversar sobre esse tema, eu convidei três agrônomos, um deles já encontra-se conosco aqui, que é o Antônio Tertulino, né? Um agrônomo. Daqui a pouco nós teremos mais dois participando desse nosso bate-papo. E desses três estados, como eu estava falando, que é o Ceará, o Piauí e o Rio Grande do Norte, que são os três maiores produtores. Já estamos também aqui com a Poliana Kemmel, do Ceará, o Antônio Tertulino, do Rio Grande do Norte, e logo nós teremos aqui a presença do Messias Costa, do Piauí. Estamos aguardando a presença aqui do Messias Costa. Então, enquanto o Messias não ingressa nessa nossa conversa, nesse bate-papo, inicialmente os nossos agradecimentos à Poliana, ao Antônio Tertulino,
pela presença e vou pedir a cada um deles que se apresente brevemente para que possamos dar início ao nosso bate-papo. Começar pela Poliana. Bom dia. Bom dia, gente. É sempre um prazer, né, atender um pedido seu, Vitor. É maravilhoso, né? A gente está aqui mesmo para contribuir, construir conhecimento, compartilhar vivências, né? Então, eu estou muito feliz por poder participar. Eu sou uma paraense que vivo aqui no Ceará há um tempo, amo o Ceará, amo o Nordeste. Me formei aqui na UFC em agronomia e desde então eu atuo na área de assistência técnica e extensão rural e tenho enveredado nessa esse caminho profissional bastante, né, para o lado orgânico, agroecológico, né, esse lado sustentável. Então, realmente essa é a minha praia. Então, vivenciar a assistência técnica para mim sempre foi um ofício muito prazeroso, né? Eu digo muito que eu não pereço, né, fazendo isso. Tenho muito prazer. Ok, muito bem. Vamos agora para o Antônio Tertulino, do Rio Grande do Norte, essa terra boa. Bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez diante de vocês aqui, contribuindo mais uma vez com a cajicultura, né? Meu nome é Antônio Tertulino, sou engenheiro agrônomo, produtor rural também, né? A gente já prestou assistência a várias empresas, através do Sebrae, do Senar e algumas cooperativas de assistência técnica e principalmente ao cajicultor, né? Então, isso é uma experiência muito importante para a gente hoje ter o prazer de a gente mostrar para vocês, todos os produtores. Ok, nós aí. Enquanto o Messias, eu acho que o Messias tá enfrentando alguma dificuldade para participar aqui da nossa conversa, mas, enquanto isso, vamos logo dar o pontapé inicial aqui nesse nosso bate-papo. A minha pergunta, e a pergunta aqui sempre vai para os dois ou para os três, quando o Messias ingressar, como é que vocês viram vamos dizer, essas breves palavras que eu coloquei aqui logo no início, e como é que vocês analisam o crescimento cada vez maior da assistência técnica privada? E aqui eu não estou me referindo só na cajucultura, mas em outras áreas do agro regional, inclusive, né? Falando aqui desses 3 estados onde está concentrado a maior área de cajucultura do Brasil. Eu vou começar pelo Tertulino. Bom, eu vejo o seguinte, doutor Vitor Hugo. A agricultura hoje ela está cada vez mais uma agricultura mais tecnificada. O produtor hoje ele visa o lucro. Nós temos que ter lucro, né? E não, infelizmente, a gente não pode continuar praticando uma agricultura como antigamente, como era de subsistência. Hoje é uma agricultura que visa o lucro, que é para justamente manter o agricultor no campo. É justamente essa demanda que faz com que a assistência técnica, cada vez mais, ela aumenta a sua demanda, né? Aumenta a sua demanda de campo. A gente vê dessa forma. Perfeito. O interessante aqui é que o Tertulino, para quem não sabe, embora ele tenha falado rapidamente, ele atua em várias frentes. Ele não só na assistência técnica, mas também na produção. Né? Na produção como cajucultor e também como viveirista. Né? Aliás, mudas de excelente qualidade. Poliana, a bola é contigo agora. Esse menino é fera, eu tô doida para conhecer esse menino pessoalmente. Não tive a oportunidade, né? Mas está bem perto. É a oportunidade. Se a gente falar de assistência técnica, para mim, eu sempre digo assim, é uma ação muito desafiante, né? Então, eu gosto muito de reforçar
que a assistência técnica ela é uma política, né? É lei. Então, a lei ela precisa funcionar, né? Então, a gente tem avaliado, dado feedback, né, através de projetos de governo, de como essa política ela precisa ser qualificada, né? Então, o que o produtor precisa é ter acesso a conhecimento, é acompanhar esse crescimento mercadológico que está em torno aí também, né, das indústrias, né? Então, eu acredito que essa competitividade mercadológica que tem se acirrado, principalmente no campo industrial, ela tem favorecido esse crescimento, né, da assistência técnica privada, porque para uma empresa adentrar, né, se inserir ao mercado, ela precisa ela precisa ter aporte, né, disso daí. Então, eu acredito que já está tendo uma visão, né, muito importante de que o campo ele precisa ser tecnificado, ele precisa acompanhar esse crescimento mercadológico, né, essa competitividade, né, esse cenário de desenvolvimento. Então, se isso não andar paralelamente, né, eu acho que a coisa fica para trás. Então, eu acho muito positivo esse crescimento e vejo com bons olhos, né, o trabalho, a ousadia, principalmente de agroindústrias, em poder querer favorecer o produtor, principalmente aquele produtor que fornece, né, matéria-prima para ela. Então, acho super importante, eu avalio muito positivamente esse crescimento. Eu também tenho essa mesma percepção. E já, vamos dizer assim, pegando mais ou menos uma deixa, a gente está falando em termos de crescimento, né? Eu também tenho testemunhado isso, né? Depois que eu deixei a pesquisa, e a gente também tem entrado nesse mercado, a gente vê que é um mercado grande, existe um espaço bem interessante. Agora, Poliana e Tertulino, quais são os principais tipos de demanda apresentados pelos cajucultores na atualidade? Essas demandas, elas estão mais dentro ou fora da porteira? Quem começa? Pode começar, Poliana. Olha, gente, nós sempre temos grandes desafios, né? Eu digo que quem está ali na base mesmo, né, Tertulino, acompanhando esses produtores, esse desafio ele é diário, né? Principalmente na cadeia da cajucultura, né? Que é uma cadeia muito promissora, né? O caju é um fruto maravilhoso, né? Que o produtor pode ganhar dinheiro com toda a cadeia. Então, eu acho que o produtor ele tem grandes desafios, né, dentro da porteira e fora da porteira também, mas eu acredito que dentro da porteira esses desafios são maiores. Vivenciar uma cadeia produtiva durante anos, ela te dá um embasamento muito forte, obviamente, mas todo ano surgem coisas diferentes, né? Então, pode ser que esse ano a gente tenha um cenário de pragas na cadeia da cajucultura e ano que vem a gente já tenha um outro cenário de pragas, por exemplo, né? Então, o conhecimento da cadeia ele precisa ser constante. Então, hoje, assim, as grandes demandas, né, do produtor, pelo menos para os produtores que eu acompanho, né, pela Usibraz, né, que é uma processadora, a maior processadora de castanha do mundo, que fica ali em Aquiraz, que é onde eu presto serviços, né, uma excelente indústria. Pelo menos assim, a demanda hoje do produtor, do cajucultor, dentro desse projeto, é ele reformar o seu cajueiral, entendeu? Porque a gente tem um cenário de pequenos, médios e grandes produtores, e ainda temos grandes produtores com cajueiro comum, com o estande bem falhado, né? E isso aliado à idade dessas plantas
ela remete diretamente à baixa produtividade dessas áreas. Então, hoje, o produtor ele apresenta essa demanda de revitalizar essas áreas, de substituir essas áreas, de reformar esse estande de plantas, né? E poder ver ali naquele espaço um indicador econômico, né, que dê a ele um futuro promissor com aquela cadeia. Então, a gente tem esse desafio de poder mostrar para esse produtor, né, toda a tecnologia hoje que existe, inclusive dos clones, né, que estão disponíveis no mercado, né, com altas produtividades, né, bom desempenho em campo. E também nós temos um desafio que é apresentado por eles, que é em relação à questão do manejo de pragas e doenças, né, para que ele não tenha essa produtividade afetada em campo. Obviamente, a gente tem um cenário muito maior, sempre surge, dependendo da região, sempre surgem outros problemas. Mas eu acredito, assim, que no nosso cenário, né, técnico de acompanhamento da Usibras, o produtor hoje está apresentando essa demanda. E isso, para ele, ainda é um problema dentro da porteira, né? Pois é, a pergunta que eu fiz, aí eu até jogo para o Tertulino, foi nesse sentido, porque a gente sabe que o produtor, pelo menos uma parte, ele decide por iniciar uma determinada exploração e muitas vezes pensa só dentro da porteira. Eu vou plantar caju, né? Mas o além porteira queria que o Tertulino, na sua visão potiguar, como é que você vê isso aí? É o seguinte, doutor Victor, a questão de dentro e de fora da porteira, né? Nós, aqui na nossa região, já temos outras demandas, no sentido de que nosso problema já maior já está afora da porteira, né? Porque a questão da comercialização, a questão da integração das cooperativas, né? Então, os parceiros, né? E principalmente a divulgação do nosso produto. Porque o que faz com que a cajucultura, o seu produto, a castanha, o caju in natura e os derivados, todos os outros derivados, é a sua propaganda. Nós precisamos do governo? Incentivo em termos de propaganda em relação aos produtos da cajucultura. Isso aí já teve um acréscimo muito grande o ano passado. Crescimento em termos de demanda de amêndoa e dos outros produtos. Então, a gente precisa, e questão também do acesso do produtor ao crédito, né? Então, são vários problemas fora da porteira, questão de comercialização, divulgação e outros. Dentro da porteira, geralmente nós temos algumas coisas que nós temos que corrigir, mas hoje nós já temos conhecimento e temos com que trabalhar, que são a questão do controle das doenças, das pragas, assistir ao produtor com relação à questão, à finalidade do seu produto, para que a gente possa indicar os principais clones indicados para a finalidade, se é de mesa, sua produção de castanha, ou se é para a questão do beneficiamento da indústria, né? Então, tem essa parte aí, que é muito importante, né? Questão dessa demanda da porteira. Nós, graças a Deus, já estamos no terceiro patamar aqui na nossa região, doutor. Esse ano estou muito satisfeito, porque nós demos o primeiro passo, que foi justamente substituir aqui na nossa região a questão do cajueiro gigante pelo cajueiro precoce. Com isso, nós já conseguimos grande produtividade, melhoria boa na produtividade. Segundo, foi conscientizar os produtores da importância de se controlar tanto as doenças que nem as pragas. Então, foi um segundo que a gente conseguiu, né? Outra coisa, diminuir o tempo de plantio para a colheita. Hoje, de sequeiro, nós já conseguimos, com 18 meses, conseguimos com que a planta produza para se manter. Então, não é mais 3, 4 anos para que ela tenha uma produtividade econômica. A gente já conseguiu. Né? E uma outra coisa que nós estamos conseguindo esse ano, Vitor Hugo, muito importante, é a questão da adubação de reposição, a correção dos solos,
com corretivos, para que esse nutriente realmente chegue onde deveria chegar, que é na planta, nutrir e que ela possa expressar o seu potencial produtivo. Então, nós estamos trabalhando dentro da porteira com relação a isso. E estamos conseguindo na região boas produtividades, né, boas produtividades. Mas nós paramos no entrave fora da porteira, que é a questão da comercialização, questão dos atravessadores, do acesso do produtor aos bancos, né, os bancos nos mostram uma coisa, quando a gente chega lá, a burocracia é grande, né? E Nós vamos já grande falar problema... sobre esse assunto aí dos bancos. Pronto, pois está beleza. Sobre essa questão. Mas, Tertulino, você falou um ponto aí que é assim, super importante, né? E aqui, para quem está nos assistindo agora, infelizmente, o Messias Costa, ele não está conseguindo participar. Nós já fizemos várias tentativas, eu acho que houve algum problema. Mas nós temos dois perfis diferentes aqui. Nós temos um perfil de uma assistência técnica privada vinculada a uma empresa integradora e uma assistência técnica privada, vamos dizer assim, de certo modo independente, né? Talvez tivesse mais ligado à questão do insumo, porque, afinal de contas, o Tertulino é viveirista e um dos insumos mais importantes na cajucultura é a muda enxertada. Né? É o pontapé inicial para um pomar bem sucedido. Então, nós temos aqui, para quem está nos assistindo, dois perfis de agrônomos, né? Um vinculado à empresa integradora, que no caso é o Zibraz, e o Tertulino, vinculado, talvez dividido, é cajucultor e também... Eu estou com um probleminha técnico aqui, o Messias está ligando, pedindo o link, e a chamada dele entrou e eu fiquei sem áudio aqui. Não estou conseguindo ouvir vocês. Mas ele também está, o Manuel Messias. Vamos ver novamente aqui. Mas eu fiquei sem áudio agora. Você está sem áudio? O que você pode fazer é o seguinte, você pode fazer o logout, né, sair e entrar novamente, eu acredito que resolva. Né? Mas, Tertulino. Olá, Tertulino. Opa, tô ouvindo, Vitor. Está ouvindo, né? Tô ouvindo. Enquanto Poliana, acho que está com algum problema no áudio, ela... deixa eu ver aqui. Ela saiu e ela vai entrar logo em seguida. Mas, Tertulino, então, o que eu estava falando, essa questão de melhoria, vamos dizer assim, de mudança que você mencionou em relação ao cajueiro gigante e ao cajueiro anão, né? Aí na região, principalmente essa região aí de Severiano Melo e de Apodi, principalmente, né? Então, eu acho que isso aí já é um gol fantástico, né, que vocês estão conseguindo. E agora, Poliana? Tá ótimo. Tá ótimo, né? Então, vamos dar uma adiantada aqui. Então, a gente estava falando sobre os principais tipos de problema, né, antes de você sair, tipo de demanda, essa demanda mais tecnológica do ponto de vista de manejo do pomar ou da comercialização, como falou o Tertulino, que eu acho que esse é um ponto importante. No meu modo de ver, a gente precisa dar mais ênfase nessa questão, quer dizer, não basta apenas a parte agronômica, mas a parte comercial, a parte de gestão, eu acho que ela tem assim, um papel muito importante. Agora, quais são os principais tipos de serviços oferecidos pelas respectivas assistências técnicas? Eu vou começar aqui pela Poliana, que ela está vinculada a uma empresa integradora. Quais são os serviços que essa empresa integradora oferece aos cajucultores, Poliana? Bom, Vitor, como você mesmo disse, né, e o Tertulino reforçou muito bem, né, eu acredito assim, que toda a cadeia ela precisa de uma atenção, né, 100%. Então,
todos esses elos da cajicultura, eles são importantes. Então, o produtor ele tem uma preocupação realmente de diminuir os riscos da não comercialização, né? Isso a gente tem dialogado bastante, a gente precisa sempre estar reforçando isso, minimizando esses riscos. Mas essa questão tecnológica, né, de campo, né, da maturação desse produtor em relação a nível tecnológico, é uma grande preocupação da Usibras dentro do projeto, né? O nosso projeto ele tem um cunho orgânico, né? Um projeto de certificação, então a gente tem aí um número X de produtores que a gente acompanha, então a gente precisa fazer o acompanhamento de produtores de manejo orgânico, né? Então a gente tem que estar assistenciando esse grupo, né, com as técnicas adequadas à legislação, então a gente tem esse quê de diferenciação aí de uma assistência técnica comum, então assim, do ponto de vista técnico, o produtor ele está sempre na iminência de receber mais informações em relação a tratos culturais, né, em relação ao manejo da fertilidade daquele solo, porque ele sabe que ele precisa, né, fazer adubação, ele precisa melhorar a estrutura dessa terra onde ele está trabalhando. Então, é um serviço que a gente sempre dialoga com ele, né, fazer esse manejo. Obviamente, a gente precisa fazer um manejo mais assertivo, então a gente tem um cenário de produtores que desconhecem a própria estrutura do seu solo, a sua própria fertilidade. É um investimento que a gente também está querendo fazer, que os produtores façam uma análise de solo para a gente fazer um direcionamento assertivo disso. E o próprio manejo da planta, né, com podas. Infelizmente, a gente tem um cenário também de produtores que eles contratam muita mão de obra, muitas vezes essa mão de obra não é uma mão de obra qualificada, e a gente tem observado que essa prática, né, o manejo cultural, ele tem sido feito muitas vezes de qualquer forma, né? Isso gerando futuramente alguns problemas para a própria planta em relação ao surgimento de doenças e algumas pragas. Então, a gente está focando nisso, né, no manejo cultural, né, o manejo da planta, orientando poda, né, manejo nutricional. Então, são duas coisas que a gente está dando muita ênfase com o produtor. Então, para isso, a gente acredita que tem um caminho muito grande para ser trilhado, né, que é a gente fazer esse investimento nas análises de solo dessas áreas para traçar um plano de manejo nutricional e de manejo cultural adequado, né, com a área que o produtor tem, né. E, além disso, obviamente, a gente sabe que a cadeia da cajicultura ela é bem complexa, existem vários outros tipos de tratos que a gente precisa fazer, né, mas a gente precisa focar nessa direção e é o que a gente está fazendo. Tertulino, quais os serviços... Justamente, só reforçando um pouco, né? Nossas principais empresas prestadoras de serviço com relação à cajicultura aqui no Rio Grande do Norte, é justamente através da parceria Sebrae, Prefeitura, né? Senar também tem desenvolvido um papel extraordinário aqui na nossa região, em todo o Rio Grande do Norte, em termos de assistência técnica direta ao cajicultor. Uma outra forma de que os cajicultores estão tendo assistência aqui na nossa região é justamente através de agrônomos que são vinculados àquelas empresas que vendem adubos e produtos de controle de pragas e de doenças. Essas empresas, que antes era uma que atuava aqui na nossa região, hoje são 5 empresas que fazem esse trabalho aqui em toda essa região. E como geralmente são agrônomos que estão à frente, de certa forma eles estão prestando assistência técnica aos produtores, orientando no controle, na questão da adubação e outros tipos de orientação que são necessários, né? Com relação à questão qual foi a pergunta mesmo, Vitor? A pergunta é quais são os tipos de serviços prestados e eu até acrescentaria, assim,
na ótica de vocês, na visão de vocês, qual a percepção, como é que os cajucultores veem a oferta desses serviços, né? E ainda mais, como é que vocês têm observado ganhos de produtividade por parte dos produtores em função dessa assistência técnica prestada? Uhum. É um negócio interessante, Vitor. Quando eu comecei minha jornada lá na Bela Fonte, né, passei 8 anos trabalhando lá, tanto cajueiro de sequeiro, que nem cajueiro irrigado. E prestava assistência a um outro produtor lá, chamava-se, final Portinho, né? Uma pessoa, uma figura, um cara analfabeto, mas que tinha uma cabeça muito boa, aberta à tecnologia, e a gente conseguia até produzir um pouco mais lá do que devido às condições que ele oferecia, né? Mas eu vejo o seguinte, aqui, no meu caso aqui, eu vendo a muda ao produtor. E logo de início, a gente dá as primeiras orientações para que essa muda ela vingue em campo. Eu fico triste quando a gente vende uma muda e que há uma perda maior que 5% do campo, porque houve um problema, com certeza, de plantio. E fico feliz quando esse percentual é mínimo ou praticamente não existe perdas no campo, né? Então, o produtor... E daí se cria um vínculo, né? E, nesse tempo de pandemia, de coisa, a gente tá sempre tirando alguma dúvida através do Zap, de algum meio de contato. Quando isso não é possível, a gente vai diretamente à propriedade do produtor e a gente vê o problema, né? E tenta solucionar. O cajucultor, quando a gente faz essas orientações, essas visitas, né? Na verdade, a gente precisa, o cajucultor, ele precisa de visita de no mínimo 15 dias, porque as coisas acontecem muito rápido, né? E quando a gente consegue encaixar isso aí, a gente consegue que eles façam os tratos culturais tudo a tempo, e na hora certa, e com isso a gente tem um ganho de produtividade, né? Como é que a gente vê, como é que nós estamos vendo aqui o ganho de produtividade na nossa região? É que produtores, né? Os produtores, eles estão... Temos aqui, só, desculpe interromper, nós temos aqui, enfim, a presença do representante aqui do Piauí. Olá, Messias. Prazer aí. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Cadê o Messias? As tentativas foram tantas aqui, mas agora deu tudo certo, graças a Deus. Bem-vindo. Sim. Bem-vindo. Mas obrigado. Conclua então, Tertulino. Como é que a gente vê que nosso negócio, nossa região está progredindo? Nós, praticamente, nosso cajueiro gigante, 90% foi devastado, né? Hoje, eu diria que tem 30% ainda para recuperar. E eu acredito que nesses 2 próximos anos, se fizer 30%, a gente recupera. Já recuperamos 70% das áreas devastadas com a seca e com as pragas, né? E como é que a gente vê? Há boas produtividades que nós conseguimos aqui de 1.800 a 2.000 quilos de sequeiro em áreas extensas. Então, isso é um ganho. E outra coisa, nós também temos parcerias boas com as indústrias que oferecem um preço melhor pelo melhor produto. Então, nós temos que ter cuidado no nosso produto, no nosso caju para a indústria, no nosso o caju de mesa. Temos cuidado no nosso produto da castanha, na conservação da castanha, para que a gente possa ter um preço significativo. Os produtores, às vezes, dizem, Tertulino, quanto é que você consegue ter um preço da castanha? A minha castanha, toda ela foi vendida de R$ 4,50 a R$ 5,50. Um preço excelente. Então, assim, mas por quê? Por causa dos cuidados que nós temos com isso, né? Então, os produtores estão ampliando as suas áreas, doutor Vitor. Quem tinha 10, já comprou uma outra áreazinha, tem 20. Quem não tinha um trator para cuidar a tempo da sua propriedade, hoje já tem um trator, uma grade boa. Há outros que já tinham um tratorzinho velho, compraram um trator novo para cuidar dos seus pomares, seus equipamentos para pulverização e para colocação de adubo e tudo. Então, isso é um termômetro muito importante, né? E as áreas estão cada vez maiores. Graças a Deus, a área está crescendo, né? Tanto em recuperação de área, como em ampliação. Olha,
você tem observado também esses ganhos de produtividade e mesmo financeiro por parte do cajucultor assistido, entre o que tem e o que não tem assistência técnica privada, essa assistência técnica dedicada, que eu diria. Eu gosto muito de usar esse termo, assistência técnica dedicada, quer dizer, aquela exclusiva que jamais ela vai substituir outro tipo de assistência técnica. Uhum. Sim, Vitor, a gente tem conseguido observar isso. Por quê? Porque o pequeno produtor, ele é muito observador. E se o vizinho está fazendo uma coisa, o que é que você está fazendo? Que você está tendo maior produtividade do que eu? O que é que você está fazendo diferente? Então, de certa forma, na nossa região, essa tecnologia, o conhecimento, ele tem sido passado para os pequenos produtores. E é isso que faz. Porque nada de adianta a gente ter o conhecimento se não passar à frente e fazer com que esse mercado o crescimento da nossa cajucultura. Então, isso me deixa muito satisfeito, porque eu sempre digo, rapaz, eu não nego o conhecimento a ninguém. Quem me pergunta, eu dou as informações, né, e tenho um prazer, quer dizer, para Tertúlia deu certo. Então, isso é a maior retribuição que eu vejo. É verdade, viu? Não nega informação nenhuma, eu sou prova viva disso. Vamos lá, Messias, você me escuta? Sim, O positivo. Aí, né? Eu não consigo ver o Messias. Por que eu não consigo ver o Messias? Eu estou vendo. Estou vendo e ouvindo muito bem. Ele está aqui na tela. Nós estamos aqui em 4. Tá. Messias, a minha pergunta como você tem visto... você é o terceiro perfil que nós temos aqui diferenciado em relação aos dois. Acho que você também é cajucultor, né? Você Exato. falou anteriormente, e também presta assistência técnica privada. Você tem observado ganhos de produtividade e principalmente ganho financeiro, porque no final das contas a cajucultura é uma atividade, é um negócio como outro qualquer e tem que dar lucro, né? Você tem observado ganhos de produtividade, ganho de renda no público que você assiste? Bem, bom dia a todos mais uma vez. Com certeza, é indiscutível, né, a partir do momento que o produtor passa a ter assistência técnica privada, ele começa a ter um incremento de produtividade, né? Em contrapartida, o produtor também tem uma otimização de custos dentro da propriedade. Então, a consultoria, ela não é no intuito de fazer o produtor desembolsar mais dinheiro. É uma forma do produtor reduzir os custos, saber a hora certa de investir e tudo dependendo da capacidade de investimento do produtor, né? Eu não posso chegar no produtor e olhar para o geral. Primeiro eu olho a capacidade de desembolso dele. Ele vai querer uma consultoria, vai buscar um financiamento via banco, vai buscar um financiamento particular. Então, essas análises precisam ser tomadas e o ganho é visível, é muito benéfico para os produtores. Você falou uma palavra-chave aí que eu considero super importante. Na realidade, essa consultoria, essa assistência técnica, ela é um investimento que o produtor faz, né? Na realidade, não é uma despesa. É um investimento que ele está fazendo e o retorno vai depender da capacidade dele em implementar as recomendações que foram feitas pelo consultor. Mas até aproveitando, nós estamos vivendo um momento muito difícil em nosso país, com certeza a maior tragédia sanitária da história do Brasil, né? Infelizmente ainda não temos vacina para todos, né? Espero que isso aconteça em breve. Mas nesse período de dificuldade do pré-natal, quais são as estratégias que vocês têm utilizado, né? Principalmente quando existem trabalhos que são grupais, né? Assim, onde envolve o maior número de produtores. Como é que vocês têm resolvido isso? Tem ido mesmo para a linha de frente, tem enfrentado o vírus
cara a cara com o vírus? Como é que tem sido isso? Vai, Tartulino. Rapaz, em termos de pandemia fica difícil. Apesar da gente viver na zona rural, aqui na zona rural, onde naturalmente está um distanciamento social mais fácil, né? Quando não é possível se resolver através do Zap, a gente se desloca até a propriedade com os devidos cuidados, né? E faz com que a coisa aconteça, né? Com relação à questão da assistência técnica, né? Muitos produtores, às vezes, na assistência técnica, muitos produtores, antes de eu ser produtor, eu era só funcionário. E muitos me perguntavam, Tertulino, se você tivesse um terreno, você faria o que recomenda para nós? Aí eu disse. Aí outro mundo chegou e falou para mim, Tertulino, por que você dá as orientações para a gente, faz a gente ganhar dinheiro e você não faz também para você? Aí eu disse, realmente está na hora de eu começar a produzir. E, rapaz, à medida que eu comecei também a plantar cajueiro e a ser produtor rural, né? E aí, porque realmente, as ideias que eu tinha, a gente começou a implantar e deu certo, e ficou melhor a confiabilidade da gente levar os produtores, porque além da gente ser agrônomo, nós vemos produtores e dizem, qualquer dúvida, vamos lá que a gente vê o resultado. Então, ficou mais fácil de levar o produtor às tecnologias, sendo produtor também, e mostrando a produtividade que a gente obtinha e como realmente diminuir o período, todo o período do plantio ao início de colheita e os demais tratos. Então, foi muito bom essa experiência. Aquela pessoa mata a cobra, né? E vai lá para mostrar. É verdade. Então, isso tornou mais fácil. Messias, e você aí, como é que tem se virado nesses tempos de pandemia? O Messias, ele entrou na metade do nosso bate-papo, ele é agrônomo do Piauí e, além de dar assistência técnica privada, ele também é cajucultor. E aí, como é que você tem se virado nesses tempos de pandemia em termos da presença física, do presencial? Bem, agora em plena pandemia, eu precisei visitar os produtores, eu fui, né? Até porque eu trabalho no agronegócio nacional, com grandes culturas também, e o agro não parou, né? E hoje a preocupação mundial hoje é com alimento, né? Então, a renda das pessoas diminuíram muito nessa pandemia e os cajucultores têm que manter a persistência no campo. É a hora deles buscarem as melhores alternativas para produzir, porque é necessário a produção de alimento continuar, tá? Então, não pense que o investimento na consultoria, o investimento na melhoria da fertilidade do solo, da correção, do controle de pragas, doenças e ervas daninhas vai ser um custo desnecessário nesse momento. Agora é a hora que o mundo inteiro está clamando pela alimentação. Então, vamos manter o foco. Poliana. Eu quero só dizer que eu não consigo escutar o Messias, então eu fico aqui só imaginando como é que Para mim, ela está off. Bom, a Usibras, ela tem muito interesse em manter os protocolos, em respeitar essa situação, né? Mas ela é uma empresa de serviços essenciais, então a gente tem sim ido, né, para a linha de frente, mas os técnicos, eles têm... a gente está fazendo constantemente os testes de Covid, e uma coisa também que a gente respeita é a vontade do produtor em receber ou não a nossa visita, né? Então, é dada essa opção para ele. Então, de fato, tem algumas pessoas que têm preferido, né, passar esse lockdown, esperar passar o lockdown, mas tem outras pessoas que necessitam do acompanhamento, né? Porque o agro não para, né? Como elas dizem, assim, o mundo está parado, mas as práticas, né, o manejo cultural das áreas de caju, ela precisa acontecer, né? Tem essa agenda, esse planejamento. Então, a gente tem feito, né, mantendo
enrijecendo bem os protocolos junto com o produtor, evitando aglomeração, né? Se ele vai receber a gente pede que seja só uma pessoa, né? A gente cumpre o distanciamento e, obviamente, a gente aproveita demais essa revolução que é a internet, uma das maiores evoluções do mundo é a internet, então a gente utiliza, né, dessas ferramentas. E aí já atendi produtor através de videochamada, né, WhatsApp, fazendo fotos. Só a gente teve que se reinventar, né? E também incentivando o produtor a adotar essa tecnologia, porque a gente tem um cenário ainda em campo de produtores, né, que a gente acompanha, que são da terceira idade, que são pessoas analfabetas, né? Ou então, se estudaram, não completaram seus estudos, estão a pouca escolaridade. E esse também a gente acredita que é um desafio, né? Fazer com que ele se adeque a esse cenário tecnológico, né? Para que também ele consiga, independente da assistência técnica, poder acessar as informações, né? De avanço dessa tecnologia. Então, a gente tem se reinventado dessa forma, né? Agora, quando tem uma situação, a gente avalia uma situação de risco, então a gente suspende campo, né? Espera, faz teste, né? E assim a gente tem conseguido, né? Ok. Mas é uma situação desafiadora, essa história da pandemia, de você fazer assistência técnica, né? Tem medo de ambos os lados, né? Tanto o produtor como a gente acaba sentindo receio. Enfim, o agro, ele não para, né? Ele não para, ele nem para. Né? E é quem está levando esse país, é quem tem levado esse país nas costas há bastante tempo. Pena que não é tão reconhecido como deveria. Vamos aqui dar uma mudada aqui. Por falar em reconhecimento. A questão do crédito rural. A gente sabe que o crédito rural é um dos instrumentos de política agrícola, no meu modo de ver, assim, de extrema importância. Mas a gente sabe que não é fácil para o cajucultor ter acesso a esse crédito, especialmente nos 3 estados aqui onde nós estamos concentrados o foco nessa, né? Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Mas a gente sabe que nos outros também essa coisa não é fácil. A minha pergunta para vocês, os 3 aqui, essa dificuldade de acesso ao crédito rural por parte do cajucultor, ele é um fator limitante do desenvolvimento dessa cadeia de valor como um todo da cajucultura, né? E a questão da burocracia que o Tertulino falou ainda há pouco, como é que vocês veem essa história toda? Essa burocracia realmente existe ou não existe? Vai, Tertulino. Rapaz, a questão da burocracia existe e muito. Infelizmente, o banco nos vende uma coisa, quando a gente chega lá, infelizmente, é papel por cima de papel e não libera o financiamento, né? Mas o maior problema dos cajucultores, eu acredito que em todos os estados, é a questão da regularização fundiária. Infelizmente, a maioria, eu diria que 80%, 70% dos produtores não têm o seu título de terra. Então, isso faz com que o acesso ao crédito seja quase impossível, né? Por causa que é um dos principais requisitos que o banco exige. Então, isso dificulta muito, porque uma cajucultura que tenha como objetivo produtividade e lucratividade, e todo produtor tem que ter isso, sem dúvida, ela precisa de tecnificação, com máquinas novas, ideais para cada cajucultor, seus implementos, grade, pulverizador e tudo. E principalmente o investimento na condução dos seus pomares nos seus primeiros anos. Então, sem esse crédito, infelizmente, o produtor fica refém, ou seja, de utilização de recursos próprios, e com isso a cajucultura perde muito, porque ela lentamente ela vai crescendo lentamente, de acordo com o poder aquisitivo de cada produtor. Então, é um fator limitante na cajucultura. Eu acho que uma grande ajuda que os governos poderiam dar era tentar solucionar a questão da regularização das terras dos nossos municípios.
Por que essa irregulação? Porque vem passando de um para outro, de avô, prima, aí vem essas coisas, essa questão aí de irmão para irmão, e nunca era regularizado. Então, isso é uma bola de neve. Messias, Bem, na minha opinião, as políticas públicas de financiamento, elas estão ultrapassadas, elas precisam serem reformuladas, e focando em cajucultura, a linha de crédito, além de ser investimento, ela precisa ter também os custeios até o terceiro ano, que é o primeiro ano que a produção empata com o investimento. Então, assim, você vai ver o banco liberar 30 mil reais para um produtor de caju. Isso é basicamente dizer assim, se quebra, porque com 30 mil você não viabiliza sequer um equipamento, um pulverizador. Hoje um pulverizador custa 15 a 20 mil reais. Então tem que dar a linha de crédito logo que o produtor consiga viabilizar todos os equipamentos necessários. E como o Tertulino falou, tem que ter o acompanhamento técnico cravado com o financiamento. Não é um acompanhamento de 1 ano, 6 meses, que vai garantir a viabilidade econômica do projeto. Não é aquele projetista que ganha os 25% da elaboração, mais 4% depois, que vai garantir a viabilidade do projeto. É sequeiro, são 3 anos para viabilizar. E o pontapé inicial, desde o perfil de solo, a correção, o investimento de qualidade de mudas, isso é extremamente importante para o cajuim sequeiro. Então, toda essa linha de crédito, ela precisa ser revista. ok. Poliana, como é que você vê essa questão do crédito, o acesso ao crédito por parte do produtor e a burocracia dos bancos, para que esse produtor possa ter acesso a esse crédito? Bom, desde quando eu me entendo de gente, né, essa burocracia é o top de linha está lá, né, como o primeiro ponto que é mencionado em relação ao acesso a crédito, né? Mas a gente tem, isso é uma faca de 2 gumes. A gente tem produtores que têm um relato de acesso facilitado, né? O banco ele precisa né, desse trâmite burocrático, né? Infelizmente, na pandemia, isso tem se tornado um pouco mais lento do que o normal, mas eu acredito que várias políticas de crédito fundiário, né, de outros tipos de crédito que o produtor precisa, elas estão sendo reformuladas, né, para ampliar esse acesso. Inclusive, mesmo recentemente, o Ministério da Agricultura, né, o MAPA, ele tem criado, né, ele criou portarias de acesso ao crédito para compra de terra, né, aquele produtor que tem pouca terra, para ele, né, ampliar essas suas áreas e esse crédito, inclusive, ele pode utilizar para reestruturar a sua área a sua propriedade, né? Pode contratar assistência técnica. Então, eu acho assim que essa é uma política que ela precisa ser constantemente discutida. Nós, técnicos de campo, a gente tem uma função muito importante de dialogar, né, com as entidades, dialogar com o gerente do banco para abrir, né, essas portas para o produtor. Em contrapartida, eu acho que também a gente tem um papel fundamental no nosso acompanhamento, que é não deixar o produtor ele se desanimar em relação a essa burocracia, né, do banco em relação ao acesso a esse crédito. Eu acho que a gente precisa fazer um gerenciamento, ensinar o produtor a fazer um gerenciamento mais azeitado da sua propriedade e que ele consiga uma rentabilidade que induza, né, o investimento, a adoção de novas tecnologias, de ferramentas, de maquinários, né, e que isso não se torne um fator limitante, né, para ele aumentar a produtividade da sua área, manter a sua área. Então, acho que a assistência técnica ele tem esse papel, a gente tem que ter essa capacidade de mesmo diante do cenário de não escolaridade desses produtores, fazer com que eles compreendam
conheçam e compreendam as ferramentas de gestão e consigam, né, interpretar indicadores econômicos nessa atividade que ele faz, para que ele consiga... Sem dúvida, eu concordo. Agora, tem uma pergunta aqui, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. É de um extensionista da Emater Paraíba, que é o Everton Bronzeado. Ele faz a seguinte pergunta, e só lembrando, nós temos só 5 minutos, infelizmente. Ai, meu Deus! Com o sucateamento da extensão rural pública e gratuita, a assistência técnica privada é uma realidade, certo? Nós até falamos isso aqui no início. A pergunta dele é o seguinte: o agricultor familiar tem condições de assumir mais um custo no seu sistema de produção? Com certeza. Não é um custo, é um investimento, né? É um investimento, Vitor, isso se paga muito rápido, muito eu acho que sim, o grande facilmente, uma gargalo simples dessa tomada de história decisão, é que na o hora produtor, certa, ele tem né? esse acompanhamento, Uma entendeu? solução de um Ele tem a problema, de uma credibilidade deficiência de que ele vai nutricional, fazer aquele de uma investimento. correção de solo, né? Oi. É porque como você não está ouvindo o Messias, Eu não escuto mais. eu estava falando aqui. Conclua, Messias. Ok, exatamente. Uma simples tomada de decisão, né? O posicionamento correto de um determinado agroquímico, né? Na hora certa, um controle de uma doença, de uma praga, essa conta é facilmente paga pelo produtor. Tá? Sim. Independente de ser, assim, eu não vejo esse termo pequeno. Para mim não existe produtor pequeno. Todos são grandes, né? E principalmente por serem no Nordeste, no semiárido, numa região que não tem uma pluviometria controlada, regular. Pessoal, infelizmente, nós estamos chegando ao final, mas tem uma perguntinha que eu queria que vocês respondessem, assim, muito brevemente. Eu já aproveito para agradecer, mas eu quero que vocês me respondam essa pergunta, né? Eu conversei aqui, pessoal, para quem está nos assistindo, com Antônio Tertulino, certo? Cajucultor e viverista na região de Severiano Melo, produz mudas de excelente qualidade, altas produtividades, né? Inclusive produtividade de 2.000 quilos de castanha por hectare de sob sequeiro, na propriedade dele. Conversei com a Poliana Kemmel, né? Que é vinculada à Usibraz, que é uma empresa integradora que dá assistência técnica privada no estado do Ceará, aqui, e com o Messias Costa, do Piauí, agrônomo do Piauí, né, que também tem área, tem plantio de cajueiro e também de assistência técnica. Mas a pergunta é o seguinte: é difícil ganhar vida prestando consultoria técnica privada na cajucultura? Nós temos apenas 2 minutos, 3 minutos. Eu, particularmente, O Messias eu está acredito nesse... Está falando o Messias. Eu, particularmente, eu acredito muito nos produtores e temos muitos produtores no Piauí. É um leque muito grande e é possível, sim. Na minha opinião, graças a produtores que estão preocupados com esse tipo de negócio, que é empreender, desenvolver novos produtos. Muito bem. Okay? Tertulino. Eu acredito que sim, que é possível sim se manter, né? Principalmente, é um mercado que tem crescido na demanda por agrônomos que realmente se dediquem. E para que o agrônomo se enquadre na cajucultura, é preciso primeiro ter amor à cajucultura, né? Segundo, que entenda os produtores, que na verdade nós somos meros ouvintes dos produtores. Os produtores é quem nos ensinam. E a gente tem que ter a capacidade de entender eles e da melhor forma repassar as tecnologias para eles. Eu sempre costumo dizer que nós não sabemos muito. Todo dia nós aprendemos um pouco com os produtores. Porque se nós, técnicos, acharmos que já sabemos de tudo, significa que a cajucultura parou e estagnou. E a cada dia, graças a Deus, aprendo um pouco mais com os produtores. Poliana. Eu acho plenamente possível, né? No livro do Sérgio Cortella, né, que é um educador, doutor em educação, ele tem um capítulo que ele fala de trabalho com significância, né? Você faz o que faz
só porque você está sendo obrigado ou porque você gosta, né? Então, ali, se é o teu legado, se é teu ofício, se é com prazer, então, dizem, né? Você não está trabalhando, né? Se você faz o que ama, você não trabalha, né? Então, é a escolha que se faz e com o objetivo que se quer. Então, eu acho plenamente possível. Pessoal, obrigado para vocês. Uma feliz Páscoa a todos. Cuidem-se e vacina já. Obrigada. Obrigado. Tchau, meninos. Um abraço. Até a próxima.